Capítulo 2707. Evento histórico. Parte 1. Eu sabia que isso aconteceria, seu pássaro cantor bobo. Lei Gain surgiu do nada na frente da família de Lit, protegendo os espectadores pessoalmente, mas ficando bem na frente de Camila, só por segurança. Graças às Fênix, a conflagração teria apenas mandado ela e os outros de barriga para cima. Talvez sofrendo alguns arranhões do impacto com a areia grossa. No entanto, a mera aura do guardião do Império foi o suficiente para neutralizar o que restava da onda de choque. Depois que a poeira baixou, as planícies de sangue tiveram que ser renomeadas como planícies de cristal. O calor liberado pela colisão das lâminas vitrificou a areia, transformando-a em um vidro de metros de espessura que se espalhava até onde os olhos podiam ver. Salahad, que era a única de pé, uma ferida profunda ainda sangrando estava aberta em seu pescoço e peito enquanto ela apontava sua lâmina para o cérebro de Tesga. Sua lâmina e armadura estavam danificadas, mas elas se curaram tão rápido quanto seu corpo, retornando à sua condição máxima em um instante. O Devorador do Sol foi despedaçado, a cabeça foi a única parte dele que saiu ilesa, e somente porque o guardião quis assim. Seu equipamento foi destruído em uma névoa prateada de metal e cristais, mas graças às propriedades regenerativas naturais dos Davros, eles se reformaram mais rápido que seu corpo, embora Tesga ainda estivesse alimentado pelo feitiço Devorador do Sol. Ao ver isso, Zinnia e as crianças abandonaram o grupo e correram o mais rápido que puderam. Acabou, velha raposa. Salahad abaixou sua lâmina, suspirando profundamente. Você venceu. A derrota é minha. Você está bêbado, chapado ou ambos. Tesga rosnou enquanto tentáculos negros coletavam os pedaços de seu corpo e os juntavam novamente. Você claramente venceu por uma margem esmagadora. Mesmo se meu golpe atravessasse sua guarda, você teria sobrevivido. Se você não parasse sua lâmina, em vez disso, minha vida estaria acabada. Eu ainda sou fraco comparado a você. Fraco. Ela guardou sua lâmina e armadura, oferecendo ao Filja sua mão para ajudá-lo a se levantar. Você me empurrou muito mais forte do que quando eu era um guardião novato. Você conseguiu se manter firme contra mim, o Senhor da Guerra, em meu próprio território, apesar de não ter magia espiritual nem conjuração corporal. Considerando as muitas vantagens que tive, esta é sua vitória e... Tio Tesga. Gritaram Filia e Frey, abraçando e caindo em lágrimas assim que o alcançaram. Deuses, você está bem. Precisa de comida. Zinnia se ajoelhou perto do ainda sentado Devorador do Sol, que ainda estava no processo de regenerar suas caudas. Ela deu tapinhas nos braços, no peito e no focinho dele, procurando por qualquer tipo de dano que ele não conseguisse curar. E é isso também que faz de você o verdadeiro vencedor. Salahad suspirou mais forte. Você é o único que teve alguém torcendo por ele o tempo todo. Mesmo na derrota, as pessoas se importaram com você, não comigo. Ela acenou para seus filhos e convidados que estavam atordoados pela luta. Eles encaravam os contendores com uma mistura de admiração e medo. Nenhum deles pensou por um segundo que o Overlord poderia perder. Era uma prova de confiança, mas também um sinal de falta de cuidado. Ninguém se preocupou com os ferimentos dela, simplesmente presumindo que não a incomodariam. Eu digo que é mentira. Tesga disse logo após tranquilizar a todos que estava bem e deixar Zinnia e as crianças ajudá-lo a se levantar. A família Vastor também tinha seu jargão familiar e o Devorador do Sol era um profissional em usá-lo, mesmo sob estresse. Esta é sua vitória e uma bem merecida. Eu perdi porque você é um lutador e mago melhor. Fim da história. Todas as desculpas em Mogar não podem mudar este fato, assim como não alterarão o final da nossa luta se nos tornarmos inimigos mortais. Só um idiota pode acreditar que tem direito a uma luta justa. Só existem lutas das quais você pode sair e aquelas das quais você não pode. Todo o resto é apenas uma nota de rodapé nos livros de história. Obrigado pela lição. Tesga fez uma profunda reverência ao Overlord. Eu posso ter perdido, mas essa luta realmente tirou a ferrugem dos meus velhos ossos e me fez perceber onde ainda estou falhando.
Se nos encontrarmos novamente, prometo que serei ainda mais forte. É melhor mesmo. Salaark zombou, mas retribuiu a reverência com a mesma profundidade e respeito. Porque eu serei muito mais forte, então se você relaxar, vai me entediar. Sinto muito que você tenha perdido, tio. Frey disse. Você merecia vencer. Filia assentiu. Você foi incrível. Você é quase tão inteligente e forte quanto o papai. Obrigado, crianças. O Devorador do Sol riu, orgulhoso do que ele e o mestre fizeram com as crianças. Eles não eram mais os gatos medrosos que viviam com medo da sombra de seu falecido pai biológico, Falmur. Filia e Frey agora eram orgulhosos e amorosos, não importava quem eles tivessem que enfrentar. Não sinta pena de mim. Ainda tenho a oportunidade de lhe mostrar meu melhor lado. Além disso, vou lhe contar um segredo. Sempre aprendi mais com meus fracassos do que com meus sucessos. Porque se você tiver sucesso, você está certo, mas também não faz progresso. Quando você falha, em vez disso, você tem a oportunidade de olhar para dentro de si mesmo e entender o que está faltando e no que está errado. Se você encontrar a resposta e a força para melhorar, esse fracasso lhe trará inúmeras vitórias. É por isso que não me importo com essa briga. Cada luta da qual eu consigo sair sem nenhuma perda é uma vitória no meu livro. Mas cuidado, se você deixar a derrota se tornar um veneno em seu coração, se você deixar os resultados se tornarem mais importantes do que o progresso, você vai acabar tão miserável quanto seu pai estava quando você o conheceu pela primeira vez. As crianças assentiram, fazendo uma reverência a Tezuka e oferecendo-lhe comida de seus amuletos dimensionais. Ele riu, devolveu a reverência e devorou a comida. Ele não tinha necessidade disso, já que o feitiço Devorador do Sol lhe fornecia a energia que ele podia converter em matéria e nutrientes, mas ele apreciou o gesto. Ele estava prestes a pedir a Salaark que os trouxesse para casa quando uma voz ofegante o interrompeu. Por favor, mestre Tezuka, espere. Fria chegou muito mais tarde, apesar de ser uma desperta de núcleo violeta profundo devido ao estado lamentável de seu corpo. O avanço a deixou dolorida e exausta. Se não fosse pelos cuidados de Surtr, ela já teria desmaiado. Mestre? O Devorador do Sol caiu na gargalhada. Você é o aprendiz de Faluel. Por que está me chamando de mestre? Você tem um desejo de morte ou quê? As hidras têm ciúmes de seus segredos. Você está certa, mas você me ensinou tanto hoje que preciso expressar minha gratidão. Fria caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Muito obrigada. Se não fosse por você, não sei se ou quando eu teria alcançado o núcleo violeta. Se não fosse por suas palavras, eu teria continuado arranhando a superfície da magia dimensional, sem nunca realmente entender seu potencial. Sua luta durou segundos, mas me ensinou mais do que décadas de pesquisa. Se houver algo que eu possa fazer para retribuir sua gentileza, é só pedir. Capítulo 2708. Evento histórico, parte 2. Fria levantou a cabeça apenas para encarar o magnífico cristal dimensional violeta gravado em Noite Sem Fim. Ela estava morrendo de vontade de saber como criá-los, mas mordeu os lábios e manteve a boca fechada. Eu também acho que isso é papo furado, garota, mas obrigado pelas suas palavras gentis. Faz muito tempo que alguém não me xinga, muito menos me chama de mestre. Você não me deve nada, Tezuka disse com um sorriso de lobo. Se você alcançou o núcleo violeta apenas me observando lutar, se você alcançou a iluminação com algumas palavras minhas, é somente porque você conseguiu entender tudo sozinha. Ele acenou para os outros espectadores que pareciam alheios ao que Fria estava falando. Eu estava certo sobre você. Há talento aqui e aqui. Seu dedo longo e com garras tocou sua testa e seu peito. Ter um bom cérebro é apenas sorte, ter um bom coração depende de você. Vocês os combinaram para chegar ao ponto em que estão hoje. Mal posso esperar para enfrentar outro verdadeiro mago dimensional em vez desses trapaceiros da agricultura. Tezuka apontou para os guardiões. Mas se vocês realmente querem me fazer um favor, tem algo que preciso. Qualquer coisa. Fria assentiu.
Se algo acontecesse comigo, por favor, ensine essas crianças em meu lugar. O devorador do sol bate nos ombros de Filia e Frey. Em troca, eu te darei uma gorjeta. Há uma razão pela qual somente magos dimensionais podem criar cristais violetas. O mesmo pelo qual ainda posso fazê-los mesmo sem magia espiritual. Essa razão é a própria coisa que nos diferencia dos magos normais. Não sentimos os elementos. Nós somos os elementos. Fria franziu as sobrancelhas sem ter ideia do que aquelas palavras significavam. Ela tirou tinta e papel de seu item dimensional, escrevendo tudo com detalhes para nunca esquecer. Obrigada pelos seus ensinamentos. Você tem minha palavra de que treinarei as crianças como se fossem minhas. Ela bateu no coração e então desmaiou, sucumbindo à exaustão. Desculpe, vovó. Eu fui um babaca e você está certa. Saber o quão forte você não é desculpa para minha falta de cuidado. Você está bem. Lee tinha teleportado seu lado da família para perto do Overlord e agora estava entregando a ela uma tigela gigante de sorvete em pedido de desculpas. Muito pouco e muito tarde, meu jovem. Ela zombou. Meus órgãos foram estourados várias vezes e ninguém deu a mínima. Vocês são, isso é sorvete de café e avelã com chantilly fresco. E biscoitos frescos. Solo os pegou de sua reserva pessoal. Droga, todo esse suor me deu um apetite tanto. Salaad sorriu. Eu também. Camila babou ao ver o sorvete congelado e os biscoitos de chocolate fumegantes, seu estômago roncando tanto quanto o do Overlord. Acho que vou ter que te perdoar. E dividir o sorvete. Salaad riu. Não se preocupe, querida. Vou fazer seu marido trabalhar até os ossos se isso significar encher nossas barrigas. Mãe, nós, Susto tentou dizer, e com ele os membros do ninho. Muito pouco, muito tarde e nada de sorvete. Tchau. Ela disse com um bufo enquanto teleportava todos de volta para a mansão Veren, incluindo Tesga. Aquele dia foi lembrado em Garden por vários motivos. Para o deserto, marcou o nascimento das planícies de vidro. Para o Império, forneceu imagens e palavras de uma luta que seus magos estudariam por séculos na tentativa de aprofundar sua compreensão da magia dimensional. Para o reino, era o dia em que Fria Ernas alcançava a Violeta e o Magus Veren precisava consumir toda a produção diária de leite das vacas de seu pai para alimentar mulheres glutonas. Com o passar do tempo, Camila ficou mais forte em magia e corpo, enquanto sua barriga crescia. Seus feitos de força, como aqueles que ela demonstrou na gala real, forçando elfos, mortos-vivos e até mesmo feras a recuarem diante de sua fúria, despertaram muitos rumores sobre sua verdadeira natureza. Alguns disseram que ela era na verdade uma besta divina também, outros que ela era a reencarnação de uma deusa da magia que a havia despertado de seu sono. Resumindo, sua vida na corte real se tornou pacífica e ninguém ousou atravessá-la. Então, alguém se preocupou em pesquisar os efeitos da gravidez de um bebê híbrido de um mago poderoso e tudo voltou ao normal. O lado bom foi que, com a gravidez chegando ao fim, Camila ficou em casa por períodos cada vez mais longos. Ela leu e estudou magia mais do que nunca, graças a Elisia, que aumentou seu intelecto e sua proeza mágica. Ela também cozinhou mais do que nunca para aliviar o tédio e colocar em prática o que aprendeu. Cozinhar permitiu que ela empregasse visão de fogo para verificar as panelas, magia espiritual para fazer tudo em sua cadeira, magia do ar para cortar os ingredientes, magia do fogo e da água para manter a temperatura dos fogões estável e magia da escuridão para se livrar de insetos irritantes. Elina se sentava bem ao lado dela, ensinando Camila a cozinhar e tricotar ao mesmo tempo. Camila trazia uma colher para ambas com magia espiritual para degustação ou um prato cheio para lanche. Deuses, eu te amo tanto, Camila. Elina começou a chorar. Mas também tenho inveja de você. Porque você tem todos esses poderes incríveis e eu não? Não é justo. Não é. Ao contrário de Camila, Elina passou por uma montanha russa hormonal, passando de feliz para brava e de triste para excitada no piscar de olhos, várias vezes ao dia.
Felizmente, não era o primeiro rodeio de Haas, então ele estava sempre por perto para rir com ela, acalmá-la, consolá-la ou pará-la, conforme as circunstâncias. Você está certa, é injusto. Ele a abraçou, levando um lenço até o nariz dela, que ela assoou. Aqueles guardiões são uns desgraçados. Se você quiser, eu vou lá e chuto a bunda deles. Haas não acreditou em uma palavra do que ele disse, ele só precisava trazer a oscilação emocional de volta. Obrigada, querido, mas não é necessário. Só estou sendo boba. Elina riu, percebendo quão absurda era a ideia. Eu já te disse o quão bonito você é? Ela sussurrou em seu ouvido com uma voz sensual, quase ofegante. Deuses, mãe. Lee ficou vermelho de raiva. Eu nunca vou conseguir esquecer isso. Então ele percebeu que, além dele solos, ninguém estava envergonhado. Como você consegue estar tão calmo? Ele perguntou surpreso. Porque, diferente de você, todos nós já vimos a mamãe grávida pelo menos uma vez. Trion deu de ombros. Eu estava lá quando ela estava esperando Tista e você. E eu estava lá por ela quando ela estava esperando você e Aran. Tista zombou. Você foi o último a nascer e então você estava muito ocupado com a academia para ajudar. Você voltou apenas para dar à luz o bebê. Sinto muito. Elina chorou muito. Eu fiz meu bebê ter vergonha de mim. Eu sou uma mãe fracassada. Todos reviraram os olhos, olhando feio para Lee por arrastar Elina de volta à estaca zero. Não, mãe. Não diga isso. Ele disse em um exemplo perfeito de como trancar a porta do estábulo depois que o cavalo fugiu. Continua no próximo vídeo.